Olá, bom dia. Hoje é dia 18 do 8 e a baixa umidade está pegando aqui em Brasília, viu? A umidade deve estar muito baixa. Está difícil até para respirar. Bom dia, Emília. Bom dia, Jay. Vamos ver aqui. Marinilda também. Nazaré. Veridiana. Legal. Ju Norato. A Andréia, bastante gente entrando já aqui. A Maria Aparecida Constante, legal. A Oliveira Tamiles, parece que é. Carlos Moura, Juliane Terezinha, legal. A Josi Oliveira, legal. Washington Assunção, seja bem-vindo. Suca Siqueira, legal pessoal, bastante gente participando já aqui conosco, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 18 do 8, né? Estamos já partindo agora para o final do mês de agosto. Eu estava verificando, nós já estamos, né, teve acho que 2 Todays que não deu para salvar. Nós já estamos, eu acho, chegando a 70 episódios do Today. Legal, né? 70 pessoas que nós já pudemos conversar, já pudemos orientar. Também teve aqueles episódios especiais no período da Olimpíada Mão na Massa. Então tá bem legal fazer o Today com vocês, né? Tem sido um grande prazer, né? E espero que realmente nós estejamos contribuindo com vocês, né? Através do Today. Que esteja sendo um prazer para você, como tem sido um prazer para mim, esse nosso encontro às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, né? Escreve aí se você está sendo beneficiado aí pelo Today, né? Foi uma ideia que o Gilmar deu para a gente poder fazer o Today, né? E aí eu escolhi o horário, né? Achei interessante e começamos e tem sido muito legal, tem sido muito legal. Bom, já estou com o meu computador aberto aqui para poder fazer as anotações, né? E antes só queria compartilhar aqui a informação de que o número de casos do corona tem crescido em alguns estados, né? Continua em ascendência em alguns, né? Ontem eu destaquei para vocês, por exemplo, a questão do Amazonas, né? Onde eles foram o primeiro estado a abrir as escolas, né? E teve um aumento muito grande, né, do número de mortalidade, agora dobrou, né, na última semana. Nós ainda temos que nos preocupar muito com relação a essa vacina, né? Verifiquei também que o médico Dr. Drauzio Varela ele deu uma entrevista falando muito a respeito, né, dessa questão de vacina, tudo. Nossa esperança hoje é uma vacina, né? Mas enquanto isso nós temos que nos cuidar muito, né? E cada dia que passa a gente percebe que a doença parece que ela vai chegando mais próxima de nós, né? Mais pessoas próximas a gente vai percebendo que tem a doença ou está com uma suspeita. Nós estamos com pessoas da família aqui, né, com suspeita. Já tivemos a sobrinha, né, da NET, né, que teve, também a esposa de um sobrinho da NET que teve, e agora a irmã da NET está com suspeita. Então, assim, a gente está chegando numa condição onde a doença está ficando cada vez mais próxima, né? Cada vez mais próxima. Então, complicado, não? Complicado. Bom, vamos chamar alguém aqui para a gente poder conversar? Escreve aí, por gentileza, quem gostaria de participar conosco, e aí eu vou estar chamando alguém para a gente poder, não, participar junto aqui e esclarecer as dúvidas. Vão escrevendo aí, pessoal. A outra coisa que eu estava vendo é que a Índia, né, ela chegou à quarta colocação em número de mortalidade, mais de 50 mil mortos. E olha que a Índia tem 1 bilhão a mais de pessoas que tem aqui no Brasil, né? Então a gente acredita que vai crescer muito ainda o número de casos na Índia. Temos que orar realmente para que a gente tenha a possibilidade de, o mais rápido possível, né, nós termos uma vacina para essa doença, né? Senão muitas vidas serão perdidas, infelizmente. Bom, deixa eu ver aqui.
Vamos ver se a gente consegue conversar com ela. Vamos ver se vai dar certo. Esperando, aguardando. Nazaré, vamos ver se dá certo. Nossa, é complicado. O Today é muito legal, né? Mas tem essas dificuldades da gente conseguir fazer essa conexão. A Emília disse assim, ó, ninguém vai escapar do coronavírus. O que nos tranquiliza é que o caso de cura é enorme. Realmente, né? O número de pessoas que se curam é muito maior do que o número de pessoas que falecem pela doença. Né? Graças a Deus. João, não deu certo com a Nazaré. Chamamos, mas deve ser algum problema de conexão. Né? Não é fácil. Bom dia, me tira uma dúvida. Já participei do Today, mas ficou uma dúvida no ar. Posso fazer musculação sendo hipertensa? Sim, pode. Musculação é excelente. E como ela melhora na quantidade de músculo, nós temos que lembrar que os nossos vasos sanguíneos, imagine que aqui é um vaso sanguíneo, tá? Em volta dos nossos vasos sanguíneos vai se acumular musculatura. Quando a gente tem músculo em volta do vaso sanguíneo, ele gera uma pressão nesse vaso sanguíneo. E isso favorece, né, o retorno sanguíneo, por exemplo, do sangue da região periférica, principalmente das pernas. Né? Então, a musculatura contribui também para a melhora da circulação. É algo que a gente percebe que nas pessoas que são hipertensas, nós temos um aumento do extravasamento de líquido e essa formação de edemas, que várias pessoas que são hipertensas, por exemplo, elas vão tomar um diurético, né? Vão tomar um diurético. E quando a gente faz musculação, melhorando essa massa muscular que está em volta do vaso sanguíneo, gerando pressão no vaso sanguíneo, isso favorece o retorno sanguíneo, ajuda a evitar os problemas correlacionados à formação de edemas para pessoas hipertensas, né? Melhorando a circulação sanguínea, e isso ajuda muito no controle da pressão. É muito legal fazer hipertrofia muscular para quem tem hipertensão, ok? Alguém perguntando se pode comer o overnight todos os dias. Pode, até enjoar. Eu acho que comer todos os dias talvez você enjoe rápido dele, mas você pode trocar entre o overnight de chia e o overnight de aveia, né? E aí você vai ter mais dificuldade de enjoar deles, ok? Overnight é uma receita que a gente ensinou no Gastronomia Vital, onde você tem que deixar, por exemplo, a chia de molho num leite vegetal durante a noite, e aí você acrescenta frutas picadas no dia seguinte, né? E vai comer pela manhã. É super legal. A Lucinha está falando que do corona o povo não colabora, estão todos na rua. Pois é. A gente tem que sair o mínimo possível. Em casa a gente sai só para poder comprar os itens agora da receita da gastronomia vital. A gente tem saído, mas fora isso a gente evita ficar saindo, viu? Porque... E aí, pessoal, quem mais vai querer participar aqui conosco? Infelizmente chamei a Nazaré, mas nós não conseguimos conexão com ela. Olha lá, a Andrea disse que o exercício tem efeito hipotensor de 48 horas. Ele gera uma redução da pressão. Beth, você fez uma pergunta aqui que tomaram um comprimido do quê? Eu fiquei sem saber do que é o comprimido. O uso da soja para quem tem câncer, já teve, ou pessoa que tem a família que já teve câncer. Emília, a gente só precisa cuidar com o uso de soja para quem teve câncer de mama ou para quem tem histórico, né, de câncer de mama na família. Fora outros, tirando o câncer de mama, os outros cânceres não tem problema nenhum fazer o uso da soja. Só no caso do câncer de mama específico. A minha pergunta é assim: você precisa fazer algum exame para iniciar a academia? Quais? Sim, precisa. Né?
O principal é você fazer um eletrocardiograma, né? É importante você saber como é que está o funcionamento do seu coração, principalmente quando exposto à atividade física. Então é importante fazer o teste de esteiro, o eletro, isso vai ajudar bastante. A Junorato disse que tem um filho que comeu saudável, mas ultimamente está rejeitando muitos alimentos. Me dá um help. Ju, faz o seguinte, tenta chamá-lo, né, para participar da produção das refeições em casa. Inclua ele na hora de fazer a decisão do que servir à mesa, da montagem do cardápio semanal, mas principalmente inclua, né, a participação dele aí na hora da preparação. Faça ele ajudar em algumas preparações, que isso ajuda bastante, ok? Pessoal, se alguém quiser participar, escreve aí, porque eu chamei lá Nazaré e não deu. E daqui a pouco começa a ficar tarde demais, eu não consigo trabalhar bem o caso da pessoa. Então, se alguém ainda quiser ser chamado, me avisa aí. A Ivone pergunta qual é a melhor vitamina B12 e vitamina D para fazer reposição. É, não tem muito essa questão da melhor vitamina D, né? Vitamina D, praticamente todas elas são boas. Por exemplo, o Aditil, o Ader, a Derogil, todos esses são bons produtos com relação à vitamina D. Mas a gente pode mandar manipular também, que geralmente fica mais em conta, né? Tem que fazer a conta direitinho, mas geralmente o preço sai mais barato. Além disso, a gente tem que observar, né, que vitamina D ela precisa ser utilizada em doses elevadas, então por isso que o custo-benefício às vezes fica mais interessante fazer manipulado. A vitamina B12, a que temos no mercado aí brasileiro, que é barata e funciona, é a citoneurin. Citoneurin de 5.000 miligramas. A Linde diz assim, ó, eu como alimentos com baixo índice glicêmico e mesmo assim a glicemia está caindo muito rápido. Por que será? Bom, aí você tem que fazer, Aline, também, além, né, de observar o índice glicêmico dos alimentos que você tem comido, você tem que fazer um teste e analisar quanto que você está produzindo de insulina. Existem alguns casos onde a pessoa começa a desenvolver um problema chamado de hiperinsulinemia, onde ela tem um aumento na produção da insulina. Então, esse aspecto é importante. E muitas vezes esse aumento, mas aí no caso a pessoa gera até desmaio, né, uma queda realmente brusca da glicose. Nesse caso, muitas vezes as pessoas têm um tumor na hipófise que aumenta o estímulo para a produção de insulina. Então é importante observar. Mas só quedas de glicemia pode ser que não seja essa questão do tumor. Aí tem que tentar investigar direitinho o que pode estar acontecendo, mas fazer um exame e descobrir quanto que você tem produzido de insulina é importante, tá? Muito importante. Depois de posse dessa informação, aí a gente consegue trabalhar melhor. Overnight é aveia com chia e coco ralado, que fica de molho em leite vegetal durante a noite, né? A Lúcia Helena está explicando aqui, ó. Legal. Deixa eu ver, mais alguém quer participar? Se alguém quiser, avisa, pessoal. Daqui a pouco vai ficar tarde para chamar alguém. Aí nós vamos fazer só bate-papo aqui mesmo. Se tem hipotireoidismo, pode usar linhaça? Pode sim, Helena, sem problema nenhum. A Emília disse que eu estou fazendo propaganda da academia, mas acho que ela está fechada ainda, nem sei se está funcionando, né? Mas agora eu não vou voltar para Smart Fit, né? Nós compramos a máquina e eu estou louco para que chegue logo essa máquina em casa e começar a malhar por aqui mesmo, né? Pois é, Nazaré, a gente chamou difícil nessa questão de conexão aqui, é complicado. Vamos tentar chamar você mais uma vez, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver, chamei a Nazaré mais uma vez aqui, para ver se a gente consegue conversar com ela. A, a Rose pergunta se ela pode fazer o uso do chá de hibisco amamentando, né? Pode sim, Rose, só que o chá de hibisco ele é diurético, né? Só esse detalhe que a gente tem que levar em consideração. Mas não tem problema nenhum fazer o uso do chá de hibisco amamentando. Ele não é estimulante, não traz nenhum tipo de problema. A hiperinsulinemia e a resistência insulínica são a mesma coisa? Gratidão. Nem sempre, Aline, nem sempre.
Nem sempre. Tem sim uma associação íntima entre a hiperinsulinemia e a resistência insulínica, sim. Né? Mas aí a gente precisa tentar entender, se você tiver com um caso elevado de insulina, os motivos. Né? Ah lá, de novo, chamei a Nazaré, não deu certo. A Cláudia Lima pede para falar sobre o óleo de dendê. Eu vou falar sobre óleos em gerais, então, porque aí parece que eu estou querendo só, né, colocar no banco dos réus ou já dar uma sentença de acusação só para o óleo de dendê. Nenhum óleo é bom. Nenhum óleo é bom. Ah, e o azeite? Também não é bom. Nenhum óleo é bom se a gente for observar por um prisma. Qual prisma? Da concentração. Todo óleo é concentrado. Se a gente fosse comer, né, o dendê, se fosse comer a oliva, se fosse comer a canola, se fosse comer o girassol, a soja, ali teria óleo, porém não seria concentrado. O grande problema do óleo é que eles são concentrados. Esse daí é o grande problema do óleo. E por ser concentrado, ele te expõe a consumir algumas coisas também que não são interessantes. Por exemplo, um excesso de calorias. Não? O óleo é muito concentrado em caloria. Cada grama de óleo ele tem 9 calorias. Você pega uma colher de sopa de azeite, você pega uma colher de sopa de óleo de soja ou de dendê, seja qual for, você vai ter aí por volta de 90 calorias. Uma quantidade muito grande de calorias para uma porção muito pequenininha. Esse é um problema. O segundo é que os óleos, né, quanto mais duro eles são à temperatura ambiente, mais saturados são. E isso também serve como matéria-prima para a produção do quê? Do colesterol do tipo LDL. Então o problema não é só o dendê, mas sim os óleos em gerais, né? Se você, por exemplo, Souza Rodrigues, tiver aí um hipotiroidismo e ainda tiver a sua tireoide funcionando, as recomendações é que não se faça uso do soja nesse período, né? Mas quando você chega no momento onde a sua tireoide já não funciona mais e está fazendo uso do hormônio, aí já não tem mais o problema de fazer o uso da soja. Mas quando você ainda tem a sua tireoide funcionando, esse momento aí não é interessante, né? Mas também a gente tem que lembrar das crucíferas, né? Principalmente o repolho. Tá? Alguém fez uma pergunta sobre a aveia e passou, Maria Aparecida. Tem que fazer de novo, para eu poder saber qual foi aqui, ó. O dia ele disse que deixa linhaça, gergelim, quinoa, aveia, chia, tudo de uma vez só de molho. E aí ele bate com frutas. Algum problema na mistura? Não, nenhuma, Jane, tranquilo. Pode fazer assim. O leite de soja, ADs, pode tomar? Sim, pode tomar. Só tem que observar um detalhe com relação a esses leites vegetais industrializados. Geralmente eles têm uma adição bem grande de açúcar, né? Não é só esse detalhe, mas com relação à qualidade, ele é bom, não é ruim não. Nossa, se alguém quiser chamar, é a última chance, hein? Que ainda tem 40 minutos para poder trabalhar o caso. Passou disso, aí fica complicado. Tenho acordado com a boca amarga, não sei o que é. Lucinha, muitas vezes a gente acorda com boca amarga e isso é sobrecarga de trabalho do fígado. Observa o que você comeu no dia anterior, na última refeição, né, para você fazer uma correlação. Se de repente você não comeu tarde da noite, se você não comeu uma refeição que continha muita gordura nesse horário, e isso pode levar então uma sobrecarga de trabalho do fígado no período noturno, o que acaba gerando, essa sensação de boca amarga no dia seguinte. As castanhas têm que ser hidratadas para consumir? Não, não precisa. Pode consumir sem hidratar, né? A gente hidrata principalmente quando vai utilizar essas castanhas para poder fazer leite vegetal, um creme, alguma coisa assim. O germe de trigo é inflamatório? Não, 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 de maneira nenhuma. O germe de trigo não é inflamatório, não. O germe de trigo é a parte do trigo onde contém todas as vitaminas e minerais, né? Então, quando ele faz a retirada, quando ele é retirado no processo de industrialização, você está tirando justamente justamente a parte do alimento mais concentrada em vitaminas e minerais. No entanto, que quando você observa o trigo depois do processo de refinamento, ele teve uma perda de 90% das vitaminas do complexo B, vitamina A e E também, e ainda foi levado 80% dos minerais. Então, ele não é inflamatório, não. Pode usar sem problema nenhum. Na verdade, até ajuda a diminuir a inflamação por ter muita concentração de antioxidantes.
A Emília pergunta qual é o meu parecer sobre o leite de soja em pó da Herbalife. Emília, a Herbalife tem bons produtos, né? Isso é um fato, né? Nem todos os produtos da Herbalife, né, eu sugeriria, principalmente quando a gente observa ali, né, os chás da Herbalife, muito concentrados em cafeína. Esses, de maneira nenhuma. Mas a Herbalife tem bons produtos, né? E, por exemplo, o leite de soja da Herbalife, ele é um bom produto. Só acho que tem que observar o preço, mas em termos de qualidade, esse produto é bom, né? Mas o chás não, hein? Cuidado. O chás é cheio de estimulante. A Cris disse que tem feito bastante amizade, né, através aqui do público aqui do Today. Legal, muito bom, Cris. Fico muito feliz. Ninguém quer participar ao vivo, né? Que queria não consegue e os outros não querem. Bom, então vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui respondendo perguntas. Meu papel é estar aqui, né? E tentar conversar com alguém. Se não dá, infelizmente não tem como, né? É normal a castanha do Brasil ficar com manchas brancas, né? Coloquei na geladeira e elas ficam assim. Sim, quando coloca na geladeira acontece isso mesmo, é normal. Porque nós estamos falando de gordura, né? E quando coloca na geladeira ela fica com essa aparência. Isso daí é normal, sem problema nenhum. Como substituir o glúten no de jejum? Bom, nós temos, por exemplo, a aveia, que tem uma concentração bem menor de glúten do que tem no trigo. A gente encontra também, só que com um valor bem mais elevado, né, uma aveia chamada de gluten free, onde ela não tem nada de glúten. Só que para quem que essa aveia gluten free é indicada? Geralmente para quem tem, né, o problema da doença celíaca, que aí ele não pode com absolutamente nada de glúten. Mas as pessoas normalmente, não tendo o problema da doença celíaca, levam muito bem a aveia. O trigo pode ser que para alguns ainda faça mal, mas a aveia geralmente não, né? E a gente está falando que o glúten, né, ele quer sendo retirado, eu vou ter que trabalhar então com fontes de carboidrato. Quais são outras fontes de carboidrato que nós temos que não tem glúten, ok? O milho, por exemplo, não tem glúten, é uma ótima opção. O arroz também não tem glúten. Então, em casa, muitas vezes nós fazemos o cuscuz de milho ou o cuscuz de arroz, né? Colocamos a aveia para poder ter uma quantidade de fibra, vitaminas, minerais e proteína que a aveia agrega para esse cuscuz. Então a gente faz o cuscuz de milho ou o cuscuz de arroz utilizando a aveia. Então essa é uma opção também, né? Você não vai ter zerado o glúten fazendo com um pouquinho de aveia, mas vai ter diminuído bastante o consumo do glúten e talvez isso não gere nenhum tipo de problema. Aí nós temos ainda, né, as raízes e tubérculos, que não são fontes também de glúten. Então você tem cará, tem o inhame, tem batata doce, tem batata inglesa, tem aquela mandioquinha salsa. Tudo isso entra como fonte de carboidrato. Por exemplo, ontem na Gastronomia Vital, a NET ensinou a fazer um pão de quê? Por que ele é chamado pão de quê? Porque ele parece pão de queijo, mas ele não tem queijo. Então as pessoas brincam, ué, se não tem queijo é pão do quê? Né? Então a gente chama de pão de quê? E aí ele é feito com batata inglesa, ou pode ser feito também com a mandioca, macaxeira, aipim, né? Tudo depende da região que você está nos assistindo. Mas dá para fazer com ele também, dá para fazer com batata doce, né? Então é uma opção para fazer esse pão de quê. Nós gostamos bastante em casa do pão de quê, tanto no horário do jantar quanto de manhã. Quando eu como à noite, ou eu como ele puro, ou geralmente como com um patê feito à base de tofu. E quando eu como pela manhã, eu gosto de comê-lo com pasta de amendoim. Eu acho muito interessante. Então aí eu tenho um substituto, né, que não contém glúten pela manhã. Outras coisas que a gente faz em casa que não contém glúten, por exemplo, a canjica. A gente gosta muito de canjica e fazemos essa canjica à base do leite de amendoim. Ela fica super nutritiva e ela não contém glúten, é uma opção. Fazer o arroz doce integral. É muito parecido com fazer a canjica também com leite de amendoim, só que a gente faz o arroz doce integral. Também é uma opção que não contém glúten pela manhã, né? Então, assim, tem várias opções que você pode trabalhar pela manhã, né, se isentando do glúten. O azeite do coco babaçu também, sim, geralmente a gente percebe que o azeite do coco babaçu, ele tem a característica de ser sólido à temperatura ambiente. E quanto mais sólido é a gordura à temperatura ambiente, quanto mais dura ela é, mais saturada ela é, né? A manteiga ghee é de origem animal, então mesmo sendo a manteiga clarificada ghee aqui, eu ainda não faço a recomendação dela, né? A Aline diz que tem sentido muito sono durante as refeições.
né? Eu falei com uma médica, ela disse que só ocorre, né, com carboidratos, mas o meu consumo de carbo é baixo. Pois é, sentir muito sonolência durante o dia, entre refeições, ou no horário da refeição, tem a ver geralmente com queda de glicose mesmo, né? Mas algumas pessoas, quando comem açúcar, sentem um processo como se fosse o dumping, né, que é uma coisa muito comum para quem é bariátrico, né? O sal light de 70% menos sódio é indicado? Sim, é indicado. Para quem tem hipertensão, é uma opção sim, Geusa. Pode fazer o uso sem problema nenhum. A veioca pode ser usada diariamente se a pessoa está acima do peso? Bom, a veioca a pessoa está fazendo com ovo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essa questão da gema do ovo. Por mais que as pessoas digam, né, e cardiologistas famosos, digamos assim, digam que pode comer o ovo e tal, não sei o quê, nós temos duas visões com relação ao ovo. Uma baseada numa pesquisa grande feita na China e a outra uma pesquisa enorme feita pela Harvard nos Estados Unidos. Então, quando a pessoa quer defender a sua visão, ele vai escolher uma ou outra pesquisa, né? Esse cardiologista e todos que seguem a sua linha escolhem essa pesquisa chinesa para poder falar bem do ovo, né? E todos que seguem a minha linha, que é uma linha onde a gente tenta isentar os produtos de origem animal, vai seguir a orientação trazida pela Harvard. Só que essa orientação trazida pela Harvard é baseada na maior pesquisa de coorte do mundo. O que é uma pesquisa de coorte? Uma pesquisa de coorte é quando você pega um grupo de pessoas e você acompanha esse grupo de pessoas por um longo período. E essa pesquisa ela tem aí 18 anos de duração. E ela acompanha mais de 50 mil mulheres, né? Eu acho que é uma pesquisa que tem uma expressão muito grande na ciência hoje. Mais de 50 mil mulheres sendo acompanhadas por 18 anos. Uma pesquisa que dá para fazer muitas correlações, né? E aí eles trazem, então, né, um indicativo ali de que a gema do ovo não é nem um pouco interessante para a saúde. Então, cuidado com a veioca, porque ela tem essa gema do ovo que essa pesquisa traz informação. A Nazaré pergunta a respeito da quantidade de água que ela deve beber. Nazaré, a gente faz a seguinte conta. Você multiplica o seu peso por 35 e aí você vai descobrir em ml quanto você precisa de água. Levando em consideração que essa quantidade de água é a quantidade de água que você deve beber durante o dia. Se você, por exemplo, fizer uma atividade física, você vai ter que beber uma quantidade de água durante o exercício físico. Porém, essa quantidade de água não deve ser descontada daquele valor que nós calculamos. A água do exercício é água para o exercício, não é a água que faz parte daquela quantidade que a gente fez a conta, não. Então, vamos imaginar. Se você pesa 60 quilos, eu vou usar 60 porque 60 eu já sei quanto que dá conta. Se você pesa 60 quilos, vai multiplicar por 35, vai dar 2.100 ml, ou seja, 2 litros e 100. Essa é a quantidade de água que você tem que beber. Considere que a água do exercício é água para o exercício. Ah, mas nós estamos no período do inverno, eu moro numa região que está muito seca, por exemplo, como Brasília. Aí nós temos que avaliar. Talvez essa quantidade não seja suficiente, porque estando muito seco o clima, né, isso possibilita uma perda maior de água do nosso organismo, a troca é muito maior, e aí talvez a necessidade aumente um pouquinho, tá bom? Mas 35 vezes o peso. O homem já vai multiplicar por 30. A Silvana Coelho pergunta assim, ó, fala das refeições de musculação e o peso ideal para não ganhar peso, né? Bom, a musculação, o propósito dela é empurrar ou puxar um peso, né? Esse é o propósito da musculação, empurrar ou puxar peso. Esse empurrar ou puxar, ele vai fazer com que nós tenhamos pequenas lesões na nossa musculatura. Então, o principal papel da musculação para nós é o aumento da hipertrofia muscular. Isso é vantajoso mesmo para pessoas que queiram emagrecer, aumentar o peso em músculo é muito favorável. Então aí nós temos que observar que muitas vezes você fazendo a musculação, o peso na balança talvez não diminua como você gostaria. E talvez no início até aumente um pouco, porque você está hidratando a musculatura, você está aumentando esse tecido, gerando hipertrofia. Então, o que isso vai gerar em nós? Um aumento da taxa metabólica. A nossa quantidade de calorias que o nosso organismo vai gastar para se manter vivo é maior. E isso é ótimo, muito bom. E aí, então, o que vai acontecer?
taxa metabólica maior, controlando a quantidade de calorias ingeridas, trabalhando com um cardápio que a gente chama de hipocalórico. Isso favorece a perda de peso. E aí a Silvana ainda pede para falar sobre as refeições, né, da musculação. Então veja, a musculação é um exercício que ele trabalha num tipo de metabolismo que a gente chama de anaeróbico. Anaeróbico quer dizer que não usa o oxigênio durante a atividade física para produzir energia. Isso não quer dizer que eu não tenho que respirar, né? Minhas células vão continuar precisando do oxigênio, meu organismo precisa do oxigênio. Só que o tipo de metabolismo utilizado pelo organismo é um metabolismo onde a gente não faz o uso, né, do oxigênio na produção de energia, escolhendo uma via metabólica que a gente chama de via do ácido lático. Essa via do ácido lático vai gerar, então, um acúmulo de ácido lático na musculatura e aquelas dores que a gente fica, né, depois da atividade física. Quando a gente vai fazer esse tipo de exercício, eu preciso estar com o meu nível de glicose normal. Minha glicose tem que estar normal. Se a minha glicose estiver baixa, eu posso usar a musculatura como fonte de energia para a musculação. Isso é péssimo. Então, quando a gente pensa em refeições para a musculação, precisamos entender o seguinte: no máximo, 2 horas antes de iniciar a prática da atividade física, eu tenho que fazer uma correção de glicose. Eu tenho que fazer uma correção de glicose. Essa correção de glicose, então, é através do carboidrato que consumimos, que vai levar o nível da glicose sanguínea e evitar que a musculatura seja utilizada como fonte de energia, ok? Isso é importante. Até 2 horas antes eu tenho que ter feito uma refeição que contenha carboidrato. Ah, pode ser 30 minutos antes? Sim, pode ser 30 minutos antes, sem problema nenhum. Só tem que ter carboidrato na refeição. Agora, até 2 horas depois que eu termino a minha musculação, aí eu tenho que fazer uma refeição completa, onde eu tenho que oferecer carboidrato, tenho que oferecer proteína, tenho que oferecer a gordura, tenho que oferecer esses macronutrientes, para começar justamente o processo de regeneração da musculatura. Isso é importante. Muitas vezes a pessoa vai fazer o uso também de um suplemento proteico, e esse suplemento proteico tem que ser tomado até 2 horas depois da prática da atividade física. Algumas pesquisas têm mostrado que quanto mais próximo, né, do final do treino nós fizermos o uso dessa refeição completa ou então do suplemento, isso potencializa o processo de regeneração da musculatura. Então é muito interessante a gente observar isso, tá? Que essa refeição pode ser feita até no máximo 2 horas depois, mas quanto mais próximo for, melhor. Então vamos dar um exemplo. Imagine que você vai para a academia às 6 horas da manhã. Então você acorda, aí você come 1, 2 frutas só para você fazer uma correção da glicemia, porque você passou a noite inteira em jejum, tua glicose está baixa. Aí você corrige tua glicose, vai para a academia e malha normalmente. Terminou, volta para casa e aí sim faz a refeição completa ou toma o seu suplemento proteico. Então é dessa forma que a gente tem que pensar. Deixa eu ver o que mais aqui. Linhaça pode colocar em bolos, né, da forma como compramos, né, ou tem que moer. Não, você pode adicionar ela inteira. Ela provavelmente vai hidratar um pouco enquanto você está preparando ali a massa do seu bolo, né, provavelmente ela hidrate, mas se ela não hidratar, ela vai cumprir um papel. Então veja, a linhaça ela pode ser consumida de 3 formas. Cada uma dessas formas tem um propósito. Então vou explicar isso aqui para vocês. Isso é bem legal. Eu posso consumir a linhaça inteira, ou seja, não vou colocar ela de molho, não vou triturar, vou comer a linhaça inteira. Então na hora que eu estou comendo ali, por exemplo, um mamão, eu vou e adiciono semente de linhaça por cima, só como, mastigo uma ou outra linhaça e a maioria passa inteira. Qual é o papel da linhaça inteira? O papel da linhaça inteira é oferecer fibra insolúvel. Toda aquela fibra que recobre o grão da linhaça é chamada de fibra insolúvel. Qual que é o papel? Trânsito intestinal. Ajuda a melhorar o trânsito intestinal. Então, linhaça inteira, ela é indicada para quem está com constipação intestinal. Muito legal. Além disso, ela tem fibra. Então, quem está, por exemplo, com uma esteatose hepática, né, quem gostaria de eliminar uma parte da gordura que ingeriu nas fezes, pode utilizar a linhaça também na forma inteira. Mas ela, tanto demolhada, ou seja, que ficou de molho, quanto triturada, também vai cumprir essa função. Também vai cumprir essa função. Porém, vamos estar expostos às calorias. Então, imagina uma pessoa que queira emagrecer e esteja com problema de constipação intestinal, a melhor opção é a linhaça inteira, porque ela vai cumprir o papel de melhorar, né, o processo do trânsito intestinal,
vai evitar que parte da gordura seja absorvida, mas você não vai ter contato com as calorias da linhaça. A linhaça, ela tem 79 calorias em uma colher de sopa. Se você, por exemplo, não quer agregar 79 calorias à sua refeição, é só usar a linhaça inteira. Agora, se você, por exemplo, está numa condição de muita ansiedade, onde você tem comido grandes volumes, né, de alimentos e rápido na refeição, está ingerindo mais calorias do que precisa por causa da ansiedade, está comendo as suas emoções, digamos assim, aí você pode utilizar a linhaça de molho. Você vai deixar ela ficar de molho, ela vai fazer com que a fibra presente nela sofra uma reação de hidratação com a água e vai formar um gel. Vai formar um gel. Esse gel que é formado é um gel baseado na fibra solúvel que a linhaça tem. Ela hidratou, teve o contato, né, da fibra com essa água, formando esse gel. E por que isso é importante? Porque para pessoas que estão comendo, né, muito volume em muito pouco tempo por causa da ansiedade, pessoas que comem demais, antes da refeição, ela vai e toma essa linhaça hidratada. Antes da refeição. Então, ó, tomei, posso ir comer já, não tem problema nenhum, não preciso esperar um tempo. Mas qual que é a vantagem? A vantagem de você tomar essa linhaça demolhada, formando aquele gelzão que ela forma, pode ser a chia também dessa forma, isso vai ocupar uma parte do seu estômago, vai gerar volume dentro do estômago. Isso vai fazer com que você tenha uma saciedade mais rápido, comendo um volume menor de calorias. Então, para pessoas que não estão conseguindo se controlar com relação ao volume de comida, é interessante utilizar a linhaça dessa forma. E se você quiser, né, usar a linhaça simplesmente para ter fibra e também ter o contato com o ômega 3, pode ser ela triturada, sem problema nenhum. Então tudo vai depender do objetivo. A linhaça, ela tem essa flexibilidade de ser utilizada de maneiras diferentes, pensando em objetivos diferentes, propósitos diferentes. Então isso eu acho muito legal, porque a gente tem essa possibilidade de observar que ela pode ser consumida de várias formas. Vamos ver o que mais que nós temos aqui, ó. Tem gente que está sofrendo aqui com um problema dos braços dormentes, às vezes as pernas, o braço esquerdo. Bom, aí tem que observar se não é problema de circulação, Adriana. Então, seria muito interessante procurar um médico para poder observar se não é algum problema circulatório que você tem tido, né? Só para descartar qualquer problema aí na circulação sanguínea. Dizem que as castanhas hidratadas são melhores para o consumo. Os alimentos hidratados, eles fazem com que alguns compostos tóxicos presentes possam ser eliminados naquela água, principalmente o fitato, né? Então, o interessante de deixar de molho é isso, só que as castanhas não são concentradas em fitatos. Já as leguminosas, sim. Por isso que a gente fala mais das leguminosas do que as castanhas hidratadas, né? Isso, a Lucilena está falando que de manhã acrescenta as frutas no overnight. Isso, pica as frutas da sua preferência, lembrando que de manhã é mais interessante, né, as frutas doces, e aí você acrescenta por cima do seu overnight, mistura tudo e come. O germe de trigo é transgênico? Não, o transgênico é o trigo, não, o trigo é transgênico. E quando você extrai o germe, você está retirando a parte que contém o quê? Parte que contém as vitaminas e minerais. Então aí não me preocuparia com o germe de trigo, porém com a farinha de trigo sim. Quem é magro, como fazer para ganhar massa muscular? Bom, aí, Jael, tem que fazer o seguinte. Nós temos que observar que a única forma que nós temos de ter ganho de massa magra são duas. Primeiro, gerar estímulo para o corpo construir esse tecido, ou seja, fazer musculação muito bem orientada, é fundamental. Sem fazer musculação, dificilmente uma pessoa magra vai conseguir ganhar massa magra. Atividades aeróbicas geram ganho de massa magra? Sim, geram ganho, mas é muito mais lento, né? E a gente tem muitas vezes pressa, né? A gente não quer ficar aí anos e anos fazendo algum tipo de atividade aeróbica para conseguir ter ganhos, né? Por exemplo, quem anda de bicicleta, você percebe que realmente tem ganho de massa magra nas pernas, né? Tanto ali na coxa, né, na parte anterior e posterior, quadríceps femoral, bíceps femoral e também os gastrocnêmios, que é a panturrilha. Porém, a gente sabe que a atividade de musculação é o que gera o estímulo para hipertrofia muscular. E nesse caso, para ganhar massa magra, tem que fazer musculação muito bem orientada. E o segundo é comer.
um cardápio que atenda duas características muito importantes para quem quer ganhar peso. Primeiro, suprir a necessidade de proteína, porque a nossa demanda de proteína aumenta quando a gente começa a fazer musculação. E o segundo aspecto é gerar um cardápio que seja hipercalórico. O que quer dizer isso? Tem que ter sobra de calorias, ou seja, eu tenho que comer mais calorias do que eu preciso para que essas calorias extras sejam utilizadas, né, para a construção do tecido. É assim que a gente faz para ganhar massa muscular. Eu, por exemplo, uma época, trabalhando aqui na UNB, eu dei aula por 2 anos na Universidade Federal de Brasília. Eu dava, acho que, 6 ou 7 disciplinas no curso de nutrição aqui em Brasília, e uma das disciplinas que eu dava era a disciplina de nutrição materna e infantil. Eu dividia essa disciplina com uma outra professora, ela pegava mais a parte da criança, né, da lactante, depois que a criança nasceu, e eu pegava todo o processo, desde a fertilização do óvulo até o nascimento da criança. Então, eu trabalhei com todas as partes ali consideradas da fisiologia da gestação, a parte do ganho de peso durante o período gestacional e assim por diante. Essa era uma das disciplinas que eu ministrava. Também dava aula da parte de geriatria e outras coisas. Porém, nessa disciplina, eu também fazia atendimento no hospital, das gestantes de alto risco. Então, a gente fez atendimento durante 2 anos de gestantes no HUB, que é o Hospital Universitário de Brasília. E nessa época, minha vida era muito corrida. Eu entrava no hospital às 7 horas da manhã e saía às 1 hora da tarde. 2 horas da tarde, eu entrava em sala de aula e saía às 6 horas da tarde. Então, era muito puxada a rotina, muito puxada a rotina. E eu acabei emagrecendo demais, emagrecendo muito, porque eu tomava meu de jejum 5 horas da manhã, porque 5h20 eu tinha que sair de casa para poder estar 7 horas no hospital já atendendo. Então era bem puxado. Voltava a comer somente 1 hora da tarde e chegava em casa por volta de 8, 9 da noite, então às vezes nem comia. Nesse período eu emagreci demais, emagreci 12 quilos. Né? Aí comecei a fazer musculação. Fui para a musculação, fiz um cardápio hipercalórico para mim, fiz uso de suplemento, porque sem suplemento realmente eu não conseguiria fechar nem a quantidade de calorias, muito menos a quantidade de proteína. E em 8 meses eu ganhei 12 quilos de massa magra. Agora, nessa pandemia, eu já emagreci 6 quilos. 6 quilos, pois é. Estou louco para que chegue essa máquina de musculação aqui para tentar frear essa questão da perda de peso. E aí, no caso, eu vou ter que novamente voltar a fazer a musculação pesada, bem orientada, né, para que eu consiga ter o ganho de massa magra que eu desejo, mas vou ter que aumentar muito a ingestão calórica. E mais uma vez vou ter que utilizar suplementos, porque eu não consigo comer muito, né, para ter ganhos expressivos de massa magra. Mas que é possível? Em 8 meses eu ganhei 12 quilos de massa magra. Tá tão seco em Brasília hoje que eu precisei trazer água aqui, ó. Porque estava complicada a situação. Não tenho vesícula e quando não faço atividade física, sobe o triglicerídeo, mas a minha alimentação é balanceada. Não uso refrigerantes e uso pouco óleo. Então veja, o Nima, é muito importante a gente entender esse aspecto de que a falta da vesícula não faz aumentar o triglicerídeo, não faz aumentar. Mas aí você falou algo bem legal, ó, que quando você não faz atividade física, o triglicerídeo sobe. Por quê? O que a atividade física gera em nós? Uma maior demanda energética. Nós temos uma quantidade de calorias que a gente calcula. Nossa, está fazendo muito reflexo agora na lente do óculos aqui, o sol está pegando lá fora. Nós temos, então, uma quantidade de calorias que a gente precisa diariamente, que isso é chamado de taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal é o mínimo que a gente precisa para se manter vivo, ok? Para que as nossas funções do organismo elas consigam ser realizadas. Taxa metabólica basal. Quando fazemos atividade física, nós somamos a nossa taxa metabólica basal com o fator atividade física. A soma entre taxa metabólica basal e fator atividade física gera uma outra taxa, que a gente chama de taxa metabólica total. Essa taxa metabólica total é a soma, então, da quantidade de calorias que eu preciso para me manter vivo, meu organismo funcionar, mais a quantidade de calorias que eu preciso para minha atividade física. E aí eu gero uma taxa metabólica total com o aumento, obviamente, da quantidade de calorias que o organismo precisa. Quando você, por exemplo, deixa de fazer atividade física, o que acontece? Você perde esse fator atividade física que ele deixa de existir. E aí sua taxa metabólica diminui. Se diminui a taxa metabólica e continua comendo da mesma forma, automaticamente vai ter sobra de glicose. E essa sobra de glicose vai ser transformada em triglicerídeo. Por isso que a falta do exercício favorece o aumento de peso. Aí você teria que reduzir a quantidade de calorias a ser ingerida. Eu
prefiro que você faça o contrário. Mantenha essa quantidade de calorias e adicione um gasto calórico maior através da atividade física, ok? Então, esse daí é o aspecto importante. E aí você tem aqui coisas interessantes, né? Você não faz uso do refrigerante, busca ter uma alimentação balanceada e também faz uso de pouco óleo. Principalmente para quem fez a extração da vesícula, é muito importante fazer um consumo baixo de óleo, porque senão coisa complica. E os produtos da Unilife? Bom, a Unilife é boa. A Unilife ela é de Maringá. O dono da Unilife é meu amigo, Roberto Virtuan, né? Então, bons produtos, sim. Pode utilizar. E ele tem uma linha vegan, né? Vegana, assim, de cápsulas, tudo vegetais, assim, muito bacana. Muito legal. A Noemi disse que amanhã quer conversar. Vamos ver se amanhã a gente consegue, então. Deixa eu ver quem mais aqui. Várias pessoas falaram que queriam. Então, eu chamei uma e não deu certo. Doutora, amanhã meu esposo quer participar. Então, Josi, chega cedo, escreve aí eu quero e aí eu vou chamar, né? Mas está sendo legal, a gente está conversando bastante aqui sobre vários assuntos, né? São 7 horas e 49 minutos, a gente tem mais 10 minutos aqui ainda para responder pergunta. Mas eu estou respondendo um monte aqui, ó. Tem o desbiose. Ontem vi você falando que é bom usar glutamina. Como devo utilizar? Bom, geralmente são 5 miligramas. 5 miligramas, deixa aí, agora falhou aqui. Peraí, deixa eu ver. Glutamina é 5 miligramas ou é 5 gramas? Deixa eu só conferir se é 5 miligramas ou é 5 gramas, porque depois eu vou falar besteira aqui. E eu não posso falar besteira aqui, não. Rapidinho aqui, esse eu vou conferir. Quero ver a quantidade de dose aqui. É isso mesmo, né? É, pelo menos 5 gramas, não é em miligramas, né? Pelo menos 5 gramas, né? É uma dose já interessante de glutamina, né? Que a gente pode utilizar, mas a reposição de lactobacilos também é muito importante para resolver o problema da desbiose. E óbvio, né? Ter uma alimentação saudável para oferecer a matéria-prima que as bactérias intestinais precisam para se manter, né? Então você pode utilizar de 5 a 15 gramas de glutamina ao dia, né? E também fazer a reposição de lactobacilos e oferecer muita fibra para que esses micro-organismos se desenvolvam normal. É necessário datar as castanhas? Não, já falamos que não, mas pode, não tem problema nenhum, tá? Tenho retocolite ulcerativa, quais alimentos posso utilizar? Bom, Aline, a primeira recomendação seria a retirada de lácteos, né? Para quem tem processos de retocolite ulcerativa, a gente tem que diminuir o consumo de lácteos, se possível zerar, realmente tirar os lácteos. Depois, se você estiver num processo de crise, ou seja, está numa fase da doença onde você tem tido diarreias com presença de sangue, aí você tem que também tomar cuidado com a quantidade de fibra insolúvel. Então, cuidado com a quantidade de hortaliças que você come, né? Se for comer, por exemplo, leguminosas, deixe de molho. Se a casca sair, descarte a casca. Mas é só nesse caso que deve descartar as cascas das leguminosas. Porque aquela fibra é a fibra insolúvel, ela é fundamental para nós. Mas para quem está com retocolite ulcerativa, doença de Crohn, né, ou alguma outra doença inflamatória intestinal, tem que retirar a casca se está no período de diarreia. Porque aí acelera o trânsito intestinal, né? Se for comer arroz, por exemplo, dê preferência para o arroz parbolizado, sabe? Isso são recomendações trágicas, né, de diminuir o consumo de fibra. Mas é porque tem um caso específico. E nesse caso específico, nós estamos falando de uma doença que tem episódios de diarreia. Então, eu tenho que controlar a ingestão de fibras insolúveis. Cuide, né, com relação ao uso de estimulantes. Os estimulantes são péssimos, né, no período de crise da retocolite ulcerativa. Cuide também, né, com algo muito importante, suas emoções. Suas emoções podem piorar muito os problemas, né, da retocolite ulcerativa. Outra coisa, a glutamina. É muito interessante também o uso da glutamina, porque ela ajuda nesse processo de proteção da mucosa intestinal. Então, vale muito a pena. Glutamina, reposição de lactobacilos, redução da quantidade de fibra, zerar qualquer lácteo, né, nenhum lácteo nesse momento, e também cuidar muito com a questão dos estimulantes e focar na gestão emocional. Isso é muito importante. Na qualidade do sono, fazer atividade física, mesmo tendo esse problema, vale muito a pena. Nossa, mitos e verdades sobre soja. Tem vários, Maciel.
Por exemplo, um mito da soja é que a soja deixa o homem menos animado sexualmente, né? Que nem o pessoal fala, né? Que os homens, né, diminuem libido com o uso de soja e tal. O país que mais consome soja no mundo é a China. Tem 1 bilhão a mais de pessoas que aqui. Se realmente fosse verdade isso, não teria essa quantidade de pessoas na China, concorda? Então, esse daí é um dos grandes mitos, né, com relação à soja, que deixa afeminado, que diminui, né, o interesse pela mulher. Esquece isso. Isso não é verdade. É uma verdade sobre a soja. Consumo exagerado de soja pode gerar ginecomastia em homens. O que quer dizer isso, né? Consumir muita soja mesmo, isso daí pode fazer desenvolvimento de mamas em homens. Uma verdade. Então, um mito e uma verdade, tá bom. E os produtos da Unilife são recomendáveis? Sim, já falei. Mas que o dono é meu amigo. Não tenho comido muito uma noite, doutor. Ontem comi um pouco de requeijão de castanha com pão e uma banana. Hoje acordei com a boca bem amarga. 2 detalhes aqui. Não foi muito, mas foram alimentos que não são indicados para a noite. A banana não é a melhor opção de fruta para a noite. Para a noite, nós damos preferência para frutas ácidas, Lucinha. Por quê? Porque as frutas ácidas têm digestão mais rápido. Como o nosso metabolismo está lento à noite, é interessante que a gente ofereça frutas que tenham digestão mais rápida no período noturno. Abacaxi, podemos comer à noite laranja, a própria mexerica, podemos comer kiwi, né? Podemos comer frutas cítricas e ácidas à noite. Essas são as mais indicadas para o período da noite. Segundo aspecto, requeijão de castanha. Castanha é fonte de gordura e comer a gordura justamente no horário que não deveria comer. O único alimento que contém gordura que eu recomendo o consumo à noite é o abacate, porque ele tem muita água, o abacate. E por ter muita água, a gente sabe que não está concentrada a gordura dele. Quando você olha para uma castanha é seca. E eu hidratei. Não, tudo bem, você hidratou, mas a castanha continua tendo a mesma quantidade de óleo. Então a castanha geralmente é produto seco. Produtos secos são muito mais concentrados em óleos, né? Então tem que observar esse detalhe. Então provavelmente, né, se você acordou com a boca amarga hoje com esse tipo de refeição é porque você comeu uma fruta doce que tem uma digestão mais lenta e porque comeu também a castanha que é fonte de gordura. Então observar esses detalhes são muito legais. Minha opinião sobre a autoemoterapia, né, para melhora da imunidade. Não vejo nenhum sentido, acho que não vale a pena e ainda é baseado em medicina chinesa. E medicina chinesa tira Deus da jogada com relação à criação do mundo. É baseado nas forças do Yin e Yang. Não vejo nenhum sentido na autoemoterapia. Primeiro que você retira o teu sangue e quando você coloca de novo, você está injetando o teu sangue e ele não entra como sendo teu sangue. Como ele saiu do teu organismo e está entrando, é como se fosse um invasor. E aí eu fico pensando, por que eu vou aumentar a minha imunidade gerando um processo inflamatório na musculatura? Porque é o que acontece. Quando você injeta o seu sangue no músculo, você tem que recrutar os linfócitos T naíves para poder combater o teu sangue. Ele vai começar a criar anticorpos contra o sangue, não contra outros vírus e bactérias. Então, não vejo nenhum sentido em autoemoterapia. A gente tem que mudar o estilo de vida, dormir cedo, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, se for o caso, fazer o uso de alguns tipos de suplemento, né, fazer a correção de vitamina D. Isso sim aumenta muito a nossa imunidade. Gostaria de saber sobre o uso da flobela, acho que era clorela, né? Eu acho que deve ser clorela. Bom, se for clorela, é uma alga rica em fibras, pode utilizar sem problema nenhum, melhor. Ah, tá escrito aqui embaixo, ó, digo clorela. É os corretores, né? Então a clorela é interessante sim. Só que um detalhe da clorela, né? Não use clorela pensando nela como uma fonte de vitamina B12. Ela não é fonte de vitamina B12. A clorela, ela é fonte de um análogo de B12. O que é um análogo? Parece, mas não é. Tem muita gente, por exemplo, que casou, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Para vocês rirem também um pouco. Tem muita gente que casou e achou que tinha encontrado um príncipe encantado. Depois que casou, descobriu que não era. Então, ele é um análogo de um príncipe encantado. Ele parecia, mas quando você conheceu, você descobriu que não era. Então, análogo é isso. Parece, mas não é. Então, só não use clorela com essa finalidade. Se você utilizar clorela como sendo uma fonte de fibras, ótimo, legal pra caramba. E por ser alga, também contém ômega 3, tá?
Então, pode utilizar sem problema nenhum, pensando nesse aspecto, tá? Doutor, o coentro faz mal para a saúde? Não, não faz mal para a saúde. Só que, para mim, que nasceu no sul, né, é péssimo o gosto do coentro. A gente não é acostumado com gosto, então eu não gosto do coentro. Mas mal ele não faz, não faz, né? E eu acho que ele tem outras funções, além de, né, de ser utilizado na alimentação. Imagina só, você já viu algum veneno para ser utilizado, algum agrotóxico para ser utilizado no coentro? Não existe nenhum agrotóxico específico para o coentro. Por quê? Porque nem as pragas querem. Então, se você passar no teu corpo assim, eu acho que serve até como repelente, né? Mas não faz mal, não. É que eu não gosto, só isso. O requeijão tinha alho, né? Notei que com alho cru à noite acordo com a boca amarga. E a Emília destacou um aspecto aí que eu não tinha falado. Muito legal, Emília, valeu. A respeito do cochilo depois do almoço. Faz bem? Faz, Cris, mas é um cochilo, não é um sono. Então, até 30 minutos sem problema nenhum. Melhora o processo da digestão, porque você vai conseguir mandar mais sangue para o estômago, como você não está em outras atividades. Né? Você vai ter uma melhor disposição física na parte da tarde, então isso é bem interessante. Porém, no máximo 30 minutos. Passou disso, a coisa complica. Minha irmã, Jo está aguardando para retirar a vesícula, André está dizendo. Está tendo muitas crises a ponto de ter ido ao hospital 2 vezes esta semana. Precisa de orientações sobre alimentação. É hipertensa e cardíaca. Legal. Vamos aqui então dar essa orientação aqui, André. Um detalhe muito importante. Quando a pessoa chega no nível de construir esses cálculos dentro da vesícula, nós temos dois tipos de cálculo que são formados dentro da vesícula. Nós temos os microcálculos e os macrocálculos. O que isso quer dizer? Micro é de pequeno, macro é de grande. Quem faz mais mal? Nenhum é bom. Mas quem gera mais risco são os microcálculos da vesícula, os pequenininhos. Vários pequenos cálculos é mais perigoso do que um ou dois grandes cálculos. Por quê? Porque quando o cálculo é grande, eu sei que ele não vai entrar no ducto. Ele não vai sair da vesícula em direção ao intestino. Ele vai ficar dentro da vesícula, vai gerar os desconfortos, as dores e assim por diante. Os microcálculos são preocupantes. Por quê? Se um desses pequeninos cálculos migra de dentro da vesícula e para no ducto que dá acesso ao intestino, aí a coisa complica. Por quê? Quando para, ele entope o ducto. Só que esse ducto ele é comum para dois órgãos. Ele é comum para o fígado e é comum para o pâncreas. Então, cada um tem um ducto e eles se encontram depois. Se, por exemplo, ele para depois da junção dos dois, o que vai acontecer? As enzimas do pâncreas não vão chegar ao intestino. Se essas enzimas do pâncreas não chegarem ao intestino, elas vão ser ativadas dentro do pâncreas e vai gerar que tipo de problema? Pancreatite. Pancreatite é uma doença muito grave, geralmente não diagnosticada. A pessoa morre em até 24 horas. A única coisa que salva a vida de uma pessoa que tem pancreatite é o jejum. Tanto o jejum de sólidos, ou seja, de alimento, quanto o jejum de líquidos. Você não pode beber nem água na pessoa que está com pancreatite. Então, assim, tem que fazer a retirada da vesícula quando você tem microcálculos, né? Não adianta fazer esses processos desses detox de fígado que o pessoal faz. Não, não vai nessas histórias porque isso é preocupante. Tem que fazer a retirada da vesícula. É uma doença, é uma condição clínica que te obriga a fazer a esterectomia. Você tem que tirar, né, a vesícula. Nesse caso, a pessoa fazendo a retirada da vesícula, o que ela vai ter que cuidar depois é com a quantidade de gordura que ela ingere em cada refeição. Por quê? A gordura, ela segura o alimento por mais tempo no estômago, que pode gerar gastrite e também refluxo, ou então ela vai passar para o intestino, como não vai ter quantidade suficiente de bile, porque não tem a vesícula para concentrar e também, né, fazer com que o volume seja grande, né, isso vai fazer com que ela tenha um processo de um trânsito intestinal acelerado, gerando esteatorreia, que é uma diarreia com presença de gordura. Essas diarreias, depois da retirada da vesícula, geram processo de desnutrição, muitas vezes, porque não dá tempo de fazer a absorção dos nutrientes, ok? Basicamente, isso daí. Com relação a ser hipertensa, não tem nenhum prejuízo a retirada da vesícula, tá bom? Pessoal, temos 19 segundos.
Gostaria muito de agradecer a sua presença. Não conseguimos falar com uma pessoa, mas falamos com várias pessoas, né, respondendo as perguntas. Foi muito legal. Só lembrando que quem está no Gastronomia Vital tem aulas de à noite. Quem ainda não está, tem um link na minha bio. É só clicar, fazer a aquisição do produto e nos vemos à noite. Aula de sobremesa. Tchau, tchau.